Glória a Deus, amados e amadas. Vamos começar com este estudo glorioso. E o tema deste estudo é os obreiros à mulher. Os obreiros à mulher. Vamos começar orando como sempre, amados, para encomendar este tempo, para pedir a Deus ajudar neste tempo da sua palavra. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por dar-nos, Senhor, maná do céu, por dar-nos Cristo Jesus e a tua palavra, ó Deus. E que tua palavra possa ser, Senhor, verdadeiramente luz para nosso caminho, lâmpada, Senhor, para nosso sendero, Senhor, em todo momento, Pai, que possamos meditar e obedecer, Senhor, e que tua palavra seja glorificada e corra, Senhor, em todo o mundo, Pai. Te pedimos perdão por nossos pecados. Te pedimos que nos ajudes com nossas provas, dificuldades, fraquezas, debilidades, Senhor. Tudo que não te agrada, por favor, perdoa-nos, Senhor, e limpa-nos de toda a nossa maldade. E que seja Cristo sempre exaltado em nossas vidas, Senhor, porque teu Filho deu seu sangue precioso para nós sermos perdoados, limpados, lavados e ser encaminhados para a tua presença agora e pela eternidade, Senhor. Guia-nos nesse estudo, Pai, que seja claro, que possa convencer os corações e as mentes daqueles que contradizem, Senhor, e que possa encorajar as mentes e os corações daqueles que afirmam, Senhor, tua palavra e a defendem, Senhor, com todas as suas vidas, Senhor, para a tua glória e honra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amados. Faz muito tempo que eu queria gravar ou fazer um estudo sobre este tema, sobre a mulher. Este tema que vou falar hoje tem sido muito controversial de muitas maneiras, mas especificamente ao serviço da mulher na igreja. Isto é muito importante porque hoje em dia isso está causando muito escândalo, muito descrédito, se fala? Muita falta de crer no Evangelho por estes escândalos causados por más interpretações e más funções na igreja. Lembra que estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo, a primeira de Timóteo, a segunda de Timóteo e Tito, que são as epístolas ou cartas pastorais que nos mostram como deve ser o serviço, especialmente na área da liderança, na área do ensino, na área do exemplo, na área da exortação, repreensão, etc., de acordo com a palavra de Deus. E vamos ver algo muito claro em relação com a função dos homens e a função das mulheres. Sabemos que o Senhor salva mulheres tanto como homens. Sabemos que em Cristo Jesus, como diz Gálatas, já não há mais mulher, homem, judeu, grego, escravo, livre, etc. Todos somos iguais na nossa na nossa filiação, né? Da paternidade de Deus para conosco. No entanto, Deus determinou certas coisas importantíssimas para a sua igreja, especialmente para que a igreja seja próspera em toda a piedade, como ensinava no estudo passado. Teologia versus a doutrina sã, ou a sã doutrina, e essa doutrina é segundo a piedade. Então vemos que essa doutrina tem que ser necessariamente guiada a que as famílias cristãs, a igreja cristã, seja para a glória e louvor de Deus na terra. Esse é o propósito de Deus, de sermos sal da terra e luz do mundo. Então nós devemos seguir as instruções, as leis e os mandamentos de Deus acerca de qual é a participação e papel, se fala? Rol não existe em espanhol, é rol, mas rol. O papel, a função da mulher e o papel, a função do homem. Eu vou ler uma passagem, Provérbios 31, versículo 29, Provérbios 31, versículo 29, e vou começar de todo o coração. Tenho muitas coisas que tenho preparado no estudo,
No entanto, tem muitas coisas que eu quero falar de coração, porque este é um tema que abrange muitas coisas e que vai nos ajudar a poder levar uma igreja de melhor maneira, começar uma obra ou continuar uma obra da melhor maneira. Provérbios 31, 29. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor ou a graça, diz algumas outras versões, é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem nos portões. E o versículo 10, obviamente, diz: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela. Então, o ministério da obra de Deus, dos obreiros, neste caso as obreiras, as mulheres, estão ligados muito estreitamente com o ministério dos homens, dos obreiros. Por isso que cito este versículo importantíssimo nas Escrituras, porque fala das mulheres virtuosas e que esse favor ou essa graça pode ser enganosa ou a beleza pode ser vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Amém? Então, este estudo vai servir também para encorajar as mulheres que temem ao Senhor, sábias, as mulheres que são ajudadoras dos esposos para continuarem nesse caminho. E hoje em dia, especialmente, eu quero dar um ênfase na minha esposa. Minha esposa está aqui, Poliana. E ela é uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher virtuosa. Hoje é o aniversário dela, justamente. E ela não sabia que eu ia falar dela, mas não tem como não falar dela. Entendeu? Porque ela é a mulher virtuosa que Deus me deu 22 anos atrás. Nós casamos em 21 de julho de 2001, lá nos Estados Unidos, em Miami, e vamos fazer 22 anos no 21 de julho. E tem sido uma bênção caminhar com ela, porque Deus tem preparado ela para mim. Eu quero chamar ela, vem. Vocês conhecem ela, mas ela é minha amada esposa. A esposa que Deus me deu, uma mulher virtuosa, temerosa de Deus. E amo ela com todo o meu coração, obviamente, desde que casamos. Amo mais a Jesus Cristo, a Deus, que a ela, e eu também. Mais a Deus e Jesus Cristo que a mim. Ela está aqui, Poliana, é uma bênção na minha vida. E sem ela, realmente, tudo que é o ministério, a obra do Senhor, não teria dado certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode estar. Está colaborando e sempre está também me ajudando na parte da correção do português, algumas palavras que eu não sei, e algumas palavras também que às vezes eu falo erradamente. Ela me ajuda porque, obviamente, temos alguns erros, palavrinhas e coisas, e ela me ajuda. Então, amados, eu queria começar com esta bênção de poder falar da minha esposa. Este estudo vai ser confrontativo. Eu sei que muitos irmãos não vão estar de acordo. E eu peço a Deus, vou orar a Deus para que Deus possa mostrar os erros doutrinários para se arrependerem e para praticarem as Escrituras. No entanto, eu não posso deixar de mencionar a bênção de ter uma mulher que se somete primeiramente à palavra de Deus. E tem sido uma bênção para mim. Minha esposa Poliana, desde que casamos, tem sido ajudadora no evangelismo, tem me ajudado a pregar nas ruas, a pregar nas praças. Eu me lembro quando ela era um pouco tímida, aí com exortação, ela começou a entregar panfletos, começou a pregar, de tal maneira que agora onde ela vá, prega o evangelho, dá panfletos no ônibus, na praça, na escola, na loja, em todo lugar. E isso é uma bênção para mim, porque é uma ajuda idônea, como diz em Gênesis 2. Em Gênesis 2, 18, e o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho,
eu faria uma ajudadora adequada para ele. Outras versões diz idônea. Idônea existe em português, né? Ajudadora idônea. Também no versículo... ajudadora idônea. Então, essa ajudadora, amados, é uma bênção para mim. Ela tem sido companheira em muitas labores essenciais, tanto em casa como na igreja. Tem ensinado mulheres, tem pregado para mulheres, tem ganhado mulheres para os pés de Jesus Cristo, tem sido ganhadora de almas, tem educado os meus filhos em casa, eles nunca foram para a escola, a professora foi ela sempre e ela ainda. Então é uma bênção o ministério de uma mulher. Tem pregado, ensinado a mulheres na igreja, muitas mulheres, tem pregado nas ruas, tem feito coisas, tem me ajudado com o ministério, por exemplo, da internet, filmando vídeos para encorajar os outros irmãos a pregarem o evangelho. Desde o ano 2006 que começamos o ministério de evangelismo lá nos Estados Unidos, ela me ajudava a filmar vídeos para eu pôr nos sites da internet e encorajar a muitas pessoas de muitos lugares, tanto brasileiros, hispanos e outras pessoas a pregarem o evangelho nas ruas. Ela tem sido a que filmava, a que lutava comigo quando queriam me calar, quando me queriam agredir. Ela estava sempre aí filmando e não podiam tirar a câmera dela, e até agora é assim. Então, amados, é uma bênção, mas isso tem um princípio na palavra de Deus. E vamos ver esses princípios, amados, para nós ver qual é a função da mulher abençoada, virtuosa na obra de Deus, tanto casada como solteira. Não me deixa esquecer de falar das solteiras, ou viúvas, etc. Por quê? Porque a obra de Deus tem muita relação com o esposo. A mulher obreira tem um relacionamento direto com o esposo. Mas se a mulher é viúva ou solteira, ela tem ainda relacionamento com o esposo, que é Jesus Cristo. E lembram que minha esposa primeiramente serve a Jesus Cristo, seu esposo, meu esposo, o esposo de todo cristão é Jesus Cristo, e nós servimos primeiro a Ele. Então, tanto o ministério da mulher casada como a mulher solteira na igreja como obreira deve ser um relacionamento de casamento, como vimos em Gênesis. E amados, eu quero que entendam primeiro isso, porque o relacionamento de casamento de Deus, de Jesus Cristo, com a igreja, tem uma semelhança que Paulo chama em Efésios 5, esse mistério, falando da igreja com Cristo, amados. Então, queria começar por isso, porque literalmente minha esposa Poliana tem me aconselhado, tem me ajudado, tem me corrigido às vezes com mansidão, e em muitas maneiras educando meus filhos. Que seria de nós se minha esposa não tivesse educado meus filhos Zacarias e Hannah nos caminhos de Deus? E nunca eles foram para a escola para estudar, ele ensinou. Então isso, amados, é uma bênção de Deus, porque o obreiro e a obreira têm que estar consagrados ao Senhor. Isso vemos literalmente em muitas partes do Antigo Testamento, quando os sacerdotes eram consagrados, quando os levitas eram consagrados, quando os nazareus, não me lembro como é, em número 6, bom, nazareus, desculpa essa ignorância, nazireu em português, nazireu. Então, como é importante a consagração dos homens e mulheres de Deus. E temos que ver isso acima de todas as coisas, amados, porque nós estamos falando de como servir ao Senhor. Lembra primeiro os obreiros, o chamado, sermos escravos de Cristo. Não almejar títulos, não almejar graus teológicos, como falei no estudo passado, para que todos vejam nas câmaras que tem hiperconhecimento de livros e livros e livros, e não conheço a palavra de Deus, nem os caminhos de Deus, nem os nomes de Deus, para poder prosperar na minha família, na igreja, no lugar onde Deus me te pôs. Amém? Então, com esse capítulo, com essa introdução, obviamente aproveitei o aniversário da minha amada esposa, está fazendo hoje 44 anos,
este ano vou fazer 54 anos. Eu me lembro quando casamos, ela tinha 22 aninhos, eu tinha 32 aninhos. E Deus tem sustentado pelo temor de Deus, tem sido a bênção na nossa família, tem sido a ajudadora idônea, como diz a Bíblia, tem me ajudado em muitas maneiras, amados. Tem sido sujeita, como a Bíblia ensina. Então vamos a 1 Timóteo, a ver algumas das passagens que falam sobre as mulheres. Amém? Então, vemos que o ministério, como falei, da mulher está interrelacionado com o ministério do homem. E na igreja, sempre assim como... Primeiro, antes de 1 Timóteo, vamos a Efésios 5. Assim como... começamos mais ou menos 10 para as 11. Temos que terminar... 1h20. 1h20 seria, né? Tá. Este vídeo está sendo gravado. Então, e como eu disse sempre, o ministério da igreja tem que estar ligado a como Deus se une, Jesus Cristo se une à igreja. Por exemplo, em Efésios 5, versículo 31, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Então, como disse, o serviço do obreiro tem relacionamento com a situação de matrimônio, casamento do homem com mulher e Cristo com a igreja. Vamos começar pela parte onde fala das esposas e dos esposos. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como o Senhor. No versículo 21, o versículo antes diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, aqui a palavra temor, phobos, também vai ter um derivado na palavra 33, no versículo 33, que fala reverência, que é phobeo. Phobos. Já falei várias vezes, eu não sei grego, mas ir ao grego às vezes ajuda. Por quê? Porque você vê a palavra exata. Por exemplo, aqui diz temor claramente. Então, esposa, sujeitai-vos a vosso marido como o Senhor. De que maneira? No temor de Deus. Eu me relaciono com o irmão jovem no temor de Deus. Eu me relaciono com o irmão novo convertido no temor de Deus. Eu me relaciono com aquele que é pastor se Deus levanta um pastor, se Deus levanta um obreiro, um líder, me relaciono no temor do Senhor. Me relaciono com minha esposa no temor do Senhor. E ela também se sujeita a mim como ao Senhor. Isto é muito importante, amados. Aqui estamos dando princípios da igreja que já Deus estabeleceu na antiguidade até na lei. Gênesis 3:15, não, que digo, Gênesis 3:16, diz, a mulher, ela disse, Deus disse à mulher, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele governará sobre ti. Então essas são coisas que já Deus estabeleceu desde a criação, que diz, teu desejo será para teu marido, e ele governará sobre ti. Então vemos claramente que Deus tem posto, tem colocado já entre esposo e esposa um governo ou uma sujeição de autoridade. A esposa se sujeita ao esposo como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como, da mesma maneira, né, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Agora, isto não é machismo, como os liberais ou como os antibíblicos dizem,
Isto é algo que Deus assegurou para a família caminhar no desejo, no plano de Deus desde a criação. Já lemos, Gênesis 3:16. Teu desejo será para teu esposo e ele governará sobre você. Ele será tua cabeça. Fica claro? Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto é chocante. Sempre ensinei, desde que fui pastor de lá no Peru, muitos anos atrás, ensinava para os maridos e continuo ensinando para todos vocês. Um esposo tem uma maior responsabilidade diante de Deus, porque ao esposo se nos manda amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e morreu, sofreu, se entregou por ela. Então a mulher tem que se submeter em amor, em temor ao esposo piedoso, e o esposo tem que amar de forma sacrificial a esposa. Eu sempre ensinei, sempre pratiquei com minha esposa, e graças a Deus temos 22 anos quase abençoados na presença de Deus, abençoados em união, em todo tipo de bênçãos de parte de Deus por obedecer sua palavra. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem, mandamento, os maridos amar a sua própria esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nenhum homem detestou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor e a igreja. Ou seja, nosso dever é alimentar, sustentar, não somente fisicamente, sino espiritualmente. Fazer que ela esteja, ou elas estejam totalmente sujeitas à palavra de Deus, para que prosperem em toda a sua labor, função, obra, como obreiras do Senhor, em casa e na igreja, com os filhos, com as irmãs, etc. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Está em Gênesis 2. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie, né? Reverencie seu marido. Essa palavra, amados, somente se encontra uma vez traduzida reverencie em todas as escrituras, pelo menos em português. Mas essa palavra, em outras versões, é com temor seu marido. E essa palavra é fobeo, que se encontra no versículo 21, e a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo usa em Mateus 11:28, quando diz: não temais aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temei aquele que pode destruir sua alma e seu corpo no inferno, a ele deveis temer. E isto, se vemos essa palavra, versículo 21, este fobeo, um derivado é phobos, no versículo 21, sujeitando-os vós uns aos outros no temor de Deus. Então, o que isto quer dizer? Que? Não é Mateus 11:28, não. Que digo Mateus 10:28. Obrigado, irmão. Viu? Ajudadora, glória a Deus. Por isso sempre está aqui ajudando. Mateus 10:28. Tá bom? Lembre, Mateus 10:28. Desculpem o erro. Mateus 10:28. Então, é a mesma palavra fobeo, que é temor ao seu marido. Agora as pessoas, mas não pode temer? Não, claro que pode. Se estou falando já desde o começo, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a esposa se somete no temor de Deus ao esposo. Agora não vai se submeter ao pecado. Vamos mentir juntos, vamos ao bar juntos, vamos à boate juntos, vamos para o mundo juntos. Não, isso não pode se submeter, porque isso é pecado. Não pode se submeter ao pecado. Mas as coisas lícitas de Deus devem se submeter. 1 de Pedro 3:2. 1 de Pedro 3:2. Vemos um exemplo claríssimo também, desde o versículo 1, vou ler. Estas são umas passagens essenciais para poder, lembrem, relacionar com o ministério da mulher na igreja. Qual é o tipo de ministério que Deus manda, ordena, aceita, por mandamento de Deus, que a mulher deve fazer? E isso eu quero que vocês tenham certeza.
do que a palavra de Deus diz. Eu não quero apresentar filosofias, pensamentos, opiniões, isto por isto, isto pelo outro, como muitos fazem. Eu não quero. Aí vocês sabem que os estudos bíblicos têm como propósito não filosofar, não fazer lógicas, sino ver o que a palavra de Deus diz, como diz em Isaías 8. Aquele que não se conforma na lei, no testemunho, é porque não tem luz e deve se arrepender, assim como eu ano passado me arrependi de muitas coisas. Assim devemos todos nos arrepender. Lucas 13:3, os digo não, igualmente, se não os arrependideis, igualmente perecereis. Para todos, igualmente perecereis. 1 Pedro 3:1, semelhantemente, vossas esposas estejam sujeitas. Lembra? Gênesis 3:16, o ordem da criação, a mulher sujeita ao homem, não em despotismo, não que o esposo seja déspota, cruel, não, é o desenho de Deus. Minha esposa e eu temos um relacionamento maravilhoso, 22 anos de casado, porque ela obedeceu isso e eu obedeci isso e pronto, acabou. Se acabou, não temos mistério, não temos, que maravilhoso, que casal tão bonito. Não, Deus fez isso em nós, Cristo em nós, esperanças de glória. E não tem mais argumento, não tem mais, tipo assim, aplausos para o homem. É Cristo, Deus e sua palavra que nos vai ser assim. Semelhantemente, vós esposas estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem, ou seja, alguns incrédulos à palavra ou desviados, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Reverente, essa palavra é a mesma de temor, de Efésios 5:33, phobos, reverente, ou temor, a versão em inglês, a versão em português, não que digo, a versão em inglês, espanhol e outras versões, diz temor, temor. Já sabemos que tipo de temor, né? Não temor, meu esposo é um cruel, meu esposo quase um muçulmano, meu esposo vai me... Não, no temor de Deus. A gente tem um amor profundo, mas a gente teme a Cristo. Não podemos ir além dos mandamentos de Cristo. Ficou claro? Se você tem alguma coisa, me avisa, tá? Glória a Deus. Não pareceu que você falou que reverente só se apareceu uma vez nessa palavra? Em algumas versões, desculpa, reverência, né? Em algumas versões aparece somente uma vez, mas aqui também aparece, mas quer dizer temor. O adorno delas não seja o exterior, no entrençamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe e ainda ornamento de um espírito manso e quieto, que os filhos do sol de Deus têm um alto preço. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também que confiavam em Deus, adornavam-se estando sujeitas a seus próprios maridos. Sujeitas a seus próprios maridos. Agora, eu não quero fazer um tema de usos e costumes aqui. Tem um estudo que já fizemos que se chama Legalismo versus Santidade de Deus, que está na nossa confissão de fé, nos 2 vídeos atrás que falamos da nossa confissão de fé acerca de nosso repúdio, né? Nossa rejeição ao legalismo. 5. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se estando sujeitas a seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, isso está em Gênesis 18:12, chamando-lhe Senhor, quando falaram no assunto de querer ter um filho, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Aí medo, obviamente, é se comportar fielmente ao Evangelho, ao Senhor, sem temer retaliação do inimigo, sem ter retaliação ainda do esposo infiel, sem ter retaliação de ninguém, ou seja, não tendo medo e continuar fazendo o bem. Entenderam? Chamando-lhe Senhor. Agora, muitos dirão, mas que exagerado, como le vais chamar Senhor? Assim mesmo. Gênesis 18:12. Gênesis 18:12. Agora, obviamente, quero deixar bem claro, minha esposa não me chama Senhor. Você não pense que ela me chama Senhor, também não. Só estou falando o que fala a palavra de Deus. Gênesis 18:12 diz: por isso Sara
riu dentro de si, dizendo: depois de ter envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. Então chamava Abraão de seu senhor. Agora, obviamente nós não estamos falando, vocês têm que chamar as esposas de senhor, não é isso. Mas ela, dando um exemplo, de reverência, de temor do Senhor para com Abraão, deixou exemplo para as mulheres fazerem o mesmo na sujeição em Deus, em amor, em respeito, em todo amor, amados. Que podemos demonstrar ao esposo. Isso que eu fiz aqui, chamando ela, isso não é uma atuação, não é um show, não é uma, né, como se fala? Uma hipocrisia, não. Eu vejo ela de manhã, de tarde, de noite, eu falo para ela: eu te amo de tarde, de manhã, de noite, o dia inteiro. Porque amo ela, porque Deus me deu ela para amá-la, cuidá-la e para entregar minha vida como Cristo entregou para a sua igreja, assim seja com minha vida e minha morte. Essa é a, como poderia dizer, a atitude de um esposo bíblico para uma esposa bíblica. Jamais um esposo autoritativo, um esposo, como poderia dizer, ditador, um esposo cruel, não. Amoroso, carinhoso, respeitador, ajudando a mulher, fazendo ela crescer em seus dons, em suas graças, na obra de Deus, como ela é chamada pelo Senhor, não impedindo nada, pelo contrário, elogiando ela e pedindo perdão também quando erramos e pecamos contra ela. Amém? Isso deve ser assim. 1 Pedro 3 é uma passagem claríssima também acerca de sujeição, não temos mais palavras para dizer, só que queria começar por esta ordem da criação, porque obviamente temos um tema muito controversial para aqueles que querem fazer controversial, para aqueles que querem se sujeitar às palavras de Deus, para aqueles que querem ver como Deus vê e nos deu sua palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, com seus mandamentos e regras. Não é difícil, é simples. Obedecer antes de sacrificar. Não se compraz de Deus no sacrifício antes de obediência. Se nós obedecemos a Deus tal qual Ele nos deu a sua palavra, não vai errar. Instruir os filhos, amar a esposa, sujeitar o esposo, não vai ter problema. Vai ter bênção, vai ter prosperidade em casa, ainda nos tempos de falta financeira. Escassez. A escassez financeira. Eu me lembro quando tínhamos já muitas vezes escassez financeira e meus filhos se alegravam quando, por exemplo, líamos passagens das Escrituras, Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco e só quietude do que uma casa cheia de sacrifícios em contenda. Ou Provérbios 19:1, melhor é o pobre que anda na sua integridade do aquele que é perverso em seus lábios e um tolo. Ou, por exemplo, Provérbios 15:17, é melhor é um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. A gente tinha chá com pão sem nada de manhã, de noite, um pouquinho de arroz com um pouquinho de ovo, às vezes uma carninha, felizes, desfrutando do amor de Deus, desfrutando dos benefícios de sermos filhos de Deus, família de Deus, uma esposa que ama o esposo e é sujeita ao esposo, um esposo que ama a sua esposa, se entrega por ela como Cristo se entregou para a sua igreja, uns filhos disciplinados e educados e levantados para a glória de Deus, para que ainda quando forem velhos não se afaste essa palavra deles. Provérbios 22, versículo 6, etc. Os benefícios são grandes, mas tem que ser de acordo à palavra de Deus. A igreja tem que ser governada por Cristo e a sua palavra, e por homens e mulheres absolutamente consagrados para cumprirem o propósito de Deus na terra, que é exaltar o esposo com uma esposa gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, irrepreensível, sem coisa semelhante, e ambos façam o casamento. Amém? E essa palavra tem que ser cumprida, obedecida, respeitada, temida, porque senão não vai dar certo. Porque vocês acham que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito
nos dão regras específicas para a liderança, amados. Lembrem de novo, sei que tenho irmãos e irmãs que não vão estar de acordo, não comigo, com a palavra de Deus. Mas eu vou continuar orando para que eles se arrependam e vejam as coisas como Deus vê, senão não vão prosperar. Senão todos os esforços vão se desfazer, porque aqui tem um rei, seu nome é Jesus Cristo, e a igreja está debaixo desse rei, e nós somos escravos de Cristo, e não tem mais argumento contra o rei, senão que a palavra do rei se cumpra com toda autoridade. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, vamos ver as vezes que fala das mulheres. Já falei, o ministério da pregação, de ensino. Já falei no estudo passado, falei que ia falar desse tema, um estudo bíblico específico acerca disso. Só que hoje é o aniversário da minha esposa. E eu queria também deixar um testemunho para as gerações. Não sei se vamos ter gerações. Queremos que está na última geração, obviamente. Mas para que todos saibam como Deus é bom quando você obedece a sua palavra. E glória a Deus, e este é um dia maravilhoso, estou muito feliz, muito contente por falar disso. E acho que ela está surpresa também, surpreendida, porque ela não sabia disso. Mas é um presente que eu queria dar para ela, como uma homenagem, né? Sabemos que a adoração somente a Deus, mas uma homenagem, um elogio, né? É bom, glória a Deus. Então temos 1 Timóteo muitas coisas que já vimos e ainda vamos ver acerca do caráter dos obreiros de Deus e aqueles que estão tendo autoridade na igreja, aqueles que estão servindo ao Senhor de alguma outra maneira na igreja ou em casa. Tem irmãos e irmãs que se reúnem em casas e estão servindo ao Senhor, não tem uma denominação que possa dizer, eu vou te levantar como líder ou pastor ou tal, porque não tem. Onde vamos ir? A Assembleia? Não. Ao Deus e Amor? Também não. A qual vamos? Não vamos a nenhuma. Vamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e a sua palavra e continuamos servindo a Deus nas nossas capacidades até Deus levantar uma igreja verdadeiramente bíblica, onde todo seja cumprido. Não sei se vai dar para isso, ou se este vai ser o último ano, ou se este vai ser, ou seja, antes das 7 semanas de Daniel, obviamente, né? Porque se este ano for a Terceira Guerra Mundial, falta que acabe a Terceira Guerra Mundial, e daí comece os 7 anos, com os 3 anos e meio primeiros com o anticristo, paz e segurança falsa, e depois ele se eleve como Deus, né? E 3 anos e meio de grande tribulação antes da volta de Cristo, para ele se vingar e ele castigar os ímpios ao final dessa última semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel, os 7 últimos anos, até que ele volte e possa destruir os ímpios. Mas se for assim, ainda temos tempo para servir o Senhor. Não podemos dizer, mas se vai ser este ano, então não vou fazer nada. Não, continuemos servindo o Senhor em nossa capacidade, que Deus responda e fala, bom, já acabou, pronto. Mas lembram as parábolas? Sermos fiéis, não estar preguiçosos, não sermos negligentes, sino servir e servir como escravos de Cristo. 1 Timóteo 2 fala das mulheres. Vou ver somente os versículos. 1 Timóteo 2, versículo 9 ao 15. 1 Timóteo 3, versículo 11 somente, fala das mulheres e também um pouquinho mais, né? Versículo 11, 1 Timóteo 5, versículo 14, também fala das mulheres, tanto assim que neste capítulo fala muito das viúvas, obviamente. 1 Timóteo 5 fala das viúvas. E depois, 2 Timóteo 2 não fala nada acerca do ministério das mulheres. E Tito, capítulo 1,
fala dos bispos repreensíveis, né? Que tenham só uma esposa e filhos crentes. Tito 2, versículo 3, fala das mulheres idosas e também das mulheres jovens. Assim que temos, amados, em todas estas cartas, bom, 3 cartas, ou epístolas pastorais que Paulo está diretamente falando para o ministério dos homens, na liderança, no ensino, na pregação, no pastorado, não fala absolutamente nada de uma liderança de mulher, de um ministério de pregação ou de ensinar a palavra de Deus na igreja para a mulher, não fala nada. E lembrem, 1 Timóteo está falando a quem? Nada menos, nada mais que a Timóteo, que estava onde? 1 Timóteo 1:3, como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso. O que limos acerca da sujeição do esposo, da esposa, esposo, limos em Efésios, capítulo 5, desde o versículo 21 a 33. E justamente em 1 de Timóteo, ele vai escrever a Timóteo para que ele possa estar regulando, corrigindo, exortando, ensinando a qual igreja? Efésios, aos Efésios. E nesta carta vai deixar bem claro que não tem ministério autoritário da mulher sobre o homem. Não tem ministério de uma mulher que ensine com autoridade ao homem. Não tem em 1 Timóteo, não tem em 2 Timóteo e não tem em Tito, que são as epístolas pastorais ou de lideranças obreiras. Deu para entender? Vamos à passagem controversial para muitos. Para mim não é controversial para nada. Uma vez que eu me someto ao governo de Jesus Cristo, não tem controvérsia. Como diz 1 Timóteo 3,16. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Vamos lá. 1 Timóteo 2, 8 ao 15. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem dúvida. Que do mesmo modo as mulheres, lembra que estava em Éfeso, onde falou claramente, mandamento de Deus, que a mulher se sujeite ao homem, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e soberbia e sobriedade, não com tranças ou ouro, pérolas ou vestidos dispendiosos, mas que convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Igual que em 1 Pedro 3 não vai entrar o assunto de usos e costumes, de que é permitido ou não permitido, o estudo é legalismo versus santidade de Deus. Podem ver nossa declaração de fé, confissão de fé. 11, aqui começa, mandamento de Deus. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Que podemos ver? Efésios 5, 24. O mesmo, a mulher se sujeite, não tem mistério. A mulher aprenda em silêncio. O que quer dizer? Isto que não fala mais? Não, isto está falando quando tem cultos, ou assembleias, ou serviços da igreja, onde tem uma ministração ao Senhor, onde tem ensino à igreja, onde tem tudo que é relacionado ao, bom, em Brasil chamam culto ao Senhor, serviço ao Senhor, ou assembleia, quando a congregação se reúne. Aprenda em silêncio com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Amado, aqui é claríssimo. A mulher que ensina está usando autoridade. E isso como sei? Mateus 7, 29. Mateus 7, 29. Jesus Cristo diz, Mateus 7, 29, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas.
Jesus Cristo, quando ensinava, mandou quem? Apóstolos, 12, 70, enviou a seus discípulos para eles pregarem e também com toda autoridade e poder fizessem todo que milagres e tal. Agora, todos nós somos mandados a fazer discípulos de todas as nações, homem e mulher. Obviamente, minha esposa, como já falei, pregadora, prega muito, ganha almas, intercede por elas, ora por elas, ensina mulheres, grupo de mulheres, glória a Deus, ensina meus filhos, etc. Bênção de obra que muitas das mulheres que querem ensinar na igreja não querem. É absurdo. Sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Ok? Em Tito, justamente, capítulo 2, amados, quando fala de autoridade para ensinar, e para o homem, amados. Para o homem. Tito 2, 15. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amados, a autoridade de ensinar numa congregação é somente para os homens que Deus escolhe para o ministério, para o serviço, para serem escravos de Cristo. Aqui claramente fala em 1 Timóteo 2, é chocante, amados, que as pessoas não queiram obedecer isto. Jamais permitiria a minha esposa fazer isso, jamais. Porque eu amo a minha esposa, cuido da minha esposa, quero que ela se dê bem com o Senhor, tema o Senhor. E diz, por quais são as razões, amados, que a mulher não deve ter autoridade. E a criação, amados, já limos, Gênesis 3,16, teu desejo será para teu esposo, e ele governará sobre você. Quais são as duas razões que Paulo fala para Timóteo, para a igreja de Éfeso, depois vamos ver noutra igreja, que é Corinto? Lembra Corinto? Estava na Grécia, na região de Acaia, e Éfeso estava em outra região. E vemos na Ásia, né? E vemos claramente que isso era um regulamento para todas as igrejas, não somente para Éfeso, não somente para Corinto, não, para todas as igrejas. Por quê? Qual é a razão? Se não dissesse todas as razões, estaríamos sem luz. Qual é a razão? Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Primeiro, a ordem, né? A ordem da criação. O Senhor criou primeiro Adão, depois Eva. Então, isso é suficiente. Já vimos, vamos ler de novo, Gênesis 3,16, para que lembrem. Quando Deus deu o castigo para Eva, qual era a condição dela? A mulher lhe disse, Gênesis 3,16, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. De fato, todas as mulheres dão a luz, ganham neném com dor. Com sofrimento terás filhos, mas uma bênção que tenhas filhos, glória a Deus. E o teu desejo será para teu marido, o esposo, e ele governará sobre ti. Então, por que a mulher não pode ensinar na congregação? Por causa da ordem da criação. Porque Adão foi criado primeiro, depois Eva. E a outra razão, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, qual é a outra razão, o motivo que a mulher não deve, por mandamento de Deus, ensinar na igreja? Porque ela foi enganada, mas a mulher sendo enganada, porque Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. A mulher tem muitas mais razões pelas quais recuar. Já vi muitas mulheres sendo enganadas, já vi muitas mulheres sendo levadas pelos seus próprios corações, obviamente homens também, mas aqui está falando de uma mulher que usurpa ou não leva em conta o mandamento da criação para com ela. E ela quer ensinar. Isso, amados, naturalmente é algo que estava acontecendo em Éfeso. Eu creio, comentaristas creem isso também. Por quê? Porque senão não daria este mandamento claro. Porque já as mulheres já queriam ser mais que os homens e isso não pode ser. Claro, nesta cultura de hoje, do feminismo, de que as mulheres querem trabalhar mais, ganhar mais e o esposo fica em casa cuidando das crianças. Claro, nessa cultura todo vale. Mas na cultura de Deus, no conceito de Deus, não é assim. O homem tem que sustentar e cuidar da esposa. Claro, Efésios 5. Claro, quem trabalha é o esposo. Quem cuida da casa é a esposa. Agora isso não é machismo. Vamos ver mandamentos
claro sobre isso, amados. E Adão não foi enganado. 15, contudo ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé, caridade e santidade com sobriedade. Algumas pessoas dizem, viu? Então não tem nada a ver estes mandamentos, porque como a mulher vai ser salva dando à luz filhos? Não, obviamente não. Tem mulheres solteiras que são salvas sem ter filhos, ou tem mulheres que Deus não dá filhos e são estéreis. Mas está falando aqui que a mulher que tem crianças, somente se permanecer na fé, caridade e santidade com sobriedade se salvará. Ou seja, não adianta ter filhos e viver como o diabo. Não adianta ter filhos e viver como Jezabel. Não adianta ter filhos e ser insujeita ao esposo. Não. Aqui está falando que a salvação não é por ter filhos. Ter filhos para a mulher é bênção, mas sim condicional. Se continuar na fé, caridade e santidade com sobriedade. Entenderam? É muito claro, amados. Vamos a outras passagens. O tempo corre, é curto, mas eu vou tentar fazer tudo o que está no meu coração. Acho que vai demorar um pouquinho mais. Sejam pacientes. É um tema um pouquinho mais longo, mas sejam pacientes, por favor. Vou tentar fazer. E qualquer uma pergunta, por favor, liguem para mim. Não somente façam questão de criticar, liguem para mim. Liguem, eu estou disposto a falar, ensinar, corrigir, redarguir, também qualquer coisa pode me perguntar. Amém? Como disse no capítulo 3, o ministério da pregação do ofício do bispo é para o homem. 3, versículo 2, o bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante e sóbrio. Todos esses, mais de 17 ou 17 requisitos são para homem, não para mulher. Tá? E acá fala, versículo 2, o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Então o homem é que ensina. Na igreja, estou falando, na igreja. E também no versículo 11, falando das esposas dos diáconos, do mesmo modo suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Vamos ver todas as partes que fala das mulheres. Se você lembra outra, amor, me fala, tá? Por quê? Porque quero que vejam claramente, se estamos falando de epístolas que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu para dar uma ordem, para dar um progresso à igreja na doutrina da piedade, ele não vai deixar escapar algo para que vocês façam o que queiram. Ele vai nos dar a maneira certa de levar a igreja para prosperar, a glória da igreja também, porque a igreja é gloriosa, e levar o nome de Deus a todas as nações. Capítulo 5 fala de viúvas, versículo 3, honra as viúvas. Também versículo 9, não deixe que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos, tendo sido esposa de um homem. E olha o que as viúvas faziam. As viúvas não ensinavam na igreja, olha o que faziam. Tendo testemunho, 1 Timóteo 5:10, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Então, que fala aqui? Que a mulher de Deus, sendo viúva, era uma mulher que servia, era escrava de Cristo, assim como todos nós somos escravos de Cristo, mas nunca fala de ensinar na congregação. Proibido! 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as jovens mulheres, agora fala das jovens mulheres, se casem, olha, gerem filhos, governem a casa, não a igreja, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Amém? Então, é claro, até agora, o propósito de Paulo de escrever para as mulheres, com muita honra, obviamente, com muito elogio, como já falei, como elogio em Cristo, a minha esposa em Cristo, porque Cristo está nela, gloriosamente agindo nela, através dela, em muitas maneiras, ministério, casa, filhos, esposo, glória a Deus! Glória a Deus, para que usurpar algo que não tem Deus deixado para a mulher?
E, amados, nisto vou ser sincero. Eu amo a todos meus irmãos que pensam diferente. Mas eu não vou deixar falar a verdade. Mateus 22, 16. Sempre falei isto. Este é um ministério da verdade. Eu não posso recuar. Eu tenho que ser fiel a meus irmãos e a Cristo principalmente. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. E um homem de Deus tem que falar a verdade, amados. Ajudar os irmãos para virem ao caminho da verdade, assim como a mim também. Se algo estou errado, eu sempre falo: me corrige. Se algo é bíblico, amado, me corrige. Se não estou falando algo que é bíblico. Salmos 64, tu deste uma bandeira para os que te temem, que ela possa ser exibida por causa da verdade, sei lá. Então, somente algumas passagens, e também Jeremias, capítulo 9, versículo 3, se não me engano, somente algumas das passagens que sempre lembro acerca da verdade. Fala assim: eles curvam suas línguas, Jeremias 9:3, como arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Então, amados, todo aquele que é de Deus deve pregar a palavra de Deus sem temor aos homens, claro, com amor, com condescendência, com desejos de que se voltem de seus pecados e erros, mas não entanto pregando a verdade em amor. Amém? Meu desejo é amor. Já falei 1 Timóteo 5. Depois, se algo não vejo, por favor me perdoa, mas estou vendo as coisas principais. 2 Timóteo não fala nada acerca do ministério das mulheres, ou seja, tal coisa como ensinar ou fazer coisa. E em Tito, vou repetir, Tito 2, versículo 3. As mulheres idosas. E estou bem claro, amados, as mulheres idosas. Anciãs em idade, algumas poderiam dizer, viu? Eu sou anciã, tenho experiência, tenho 40 anos, 50 anos na igreja, tenho etc. E eu posso ensinar. Eu devo ensinar. Mas a pergunta é a quem? E vamos ver pela palavra de Deus que não é labor de nem jovem, nem idosa, irmã amada em Cristo, muito amada em Cristo, de usurpar se fala, né? Tomar o lugar do homem. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas. Oh, glória a Deus, mestres, aleluia! Amém, a mulher sim pode ensinar, mas a quem, amados? Para que ensinem a mulheres novas, não à congregação e aos homens, não. A serem sóbrias, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Olha que tem que ensinar: amar seu marido, amar seu filho, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é sério, amados. Isto é seríssimo. Se uma mulher jovem, uma mulher idosa estiver fazendo o contrário, a palavra de Deus vai ser blasfemada. Amados, nós não somos, como igreja, um grupo de vamos fazer o que queremos fazer, como dizem Juízes ao final, que eles faziam tudo de acordo com o que lhes parecia. Juízes, capítulo... O último capítulo, não esqueço. Juízes 21, 25, o último versículo, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Amém? Aqui fala claramente qual é o ministério glorioso. E por isso eu elogio a minha amada esposa em Cristo. Porque ela tem sido mestra, né? De boas coisas boas. Tem ensinado a mulheres novas a serem sóbrias, a amarem seus maridos com seu exemplo, amarem seus filhos, a serem discretas, castas também, cuidadosas da casa. Tem cuidado a casa.
Tem sido bondosa, obediente a seu marido. Não que eu esteja dando mandamentos como se fosse Deus, sino as coisas da palavra de Deus. Ela tem sido obediente, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O relacionamento, repito, amor pela esposa, sujeição em amor ao esposo, porque nós ambos nos sujeitamos a Cristo. E Cristo é o rei de nosso lar, de nossa casa e da igreja. Nunca deixaria minha esposa ensinar no púlpito a homens. É contraditória a palavra de Deus. Jamais. É contra a ordem da criação. É uma desonra e uma vergonha para mim e para Deus. Vamos, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Falando das mulheres, já falando ao final, né, dos profetas e tal, versículo 32, 1 Coríntios 14, 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu me lembro, a minha esposa vai se lembrar talvez, uma vez estávamos em Miami, fomos convidados para uma igreja brasileira, nós ainda éramos muito novos na fé, e saiu uma pregadora, e começou a pregar, e o esposo estava do lado. Gente, era uma vergonha alheia, né? Uma vergonha alheia. Que o esposo sentado, e a mulher pregando para a congregação. Obviamente não era uma congregação biblicamente formada, porque não respeita nem honra o princípio da criação, da ordem de Deus, e tem que ser chamado antibíblica. Amados, a mulher pregava e tal, e o esposo sentadinho aí, que vergonha. E vamos ver que a palavra de Deus diz que é uma vergonha. Porque Deus não é autor da confusão, ou seja, Deus não quer confusão na igreja, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Não é uma questão cultural. Não é Corinto, não é Éfeso, não é Galácia, não é Ásia Menor, não é Jerusalém, não é Judeia, não é Antioquia, não é as igrejas de lá da Grécia, não é Tessalônica, não é Filipos, não é nada. Tem a ver com todas as igrejas dos santos. Este é o mandamento, amados. Não podemos deixar de ver isto. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas. Onde está isto também? 1 Timóteo 2:12. 2:11. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Aqui, 1 Coríntios, em Corinto, na região da Acaia, e aqui em Éfeso, 1 Timóteo, na região de Ásia Menor. Totalmente distantes, o mesmo mandamento de Deus. Silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Como diz a lei? Onde limos? De novo, Gênesis 3:16. Vou lá de novo. Como diz a lei de Moisés, Gênesis 3:16. A mulher lhe disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção, com sofrimento terás filhos e teu desejo será para teu marido e ele governará sobre ti. Isso é na lei. Já vimos claramente, 1 Timóteo 2 também, que a ordem da criação é a lei. E aqui também diz, não é permitido, mas tenham sujeitas à obediência, como também diz a lei. Agora, obviamente, nós cremos que para dons, e regulamento de dons e coisas na igreja, tem que ter um cuidado, uma prudência, uma sujeição, obviamente, ao esposo ou ao homem. Mas aqui eu creio principalmente que está falando de não ensinar, não pregar, não exercer autoridade sobre os homens. E podemos fazer outro estudo, talvez, sobre isso, mas especialmente sobre isso. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. Viu? Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Amados, é vergonhoso.
É vergonhoso que uma mulher suba ao púlpito e tenha 10 irmãos, ou 20 irmãos, ou 5, ou 2 irmãos, e a mulher queira ser a autoridade que é dada para o varão nas cartas, epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, não fala nada da mulher ensinar. Na ordem da criação, em toda a Bíblia, vemos que não se levantaram sacerdotas ou levitas mulheres, sempre eram os homens encarregados de fazer o serviço para o Senhor. Mas ensinar levitas, ensinar sacerdotes, ensinar aos filhos, mulheres, ensinar as irmãs mais jovens, mulheres. De acordo? Amém. 1 Coríntios 14, 35. Se elas desejam aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós e somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amado, são mandamentos do Senhor. Não é mandamento do irmão Alfonso, não é mandamento daquele irmão, não é mandamento do Senhor. A mulher não pode aprender, não pode pregar no púlpito na igreja. E tudo que já li. Mas se algum homem ignora, ignorado. Portanto, irmãos, desejar arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Agora vamos a 1 Coríntios 11. Já me falaram, não, mas isto é lei também. Então, por que 1 Coríntios 14 devemos obedecer? E por que 1 Coríntios 11? Vamos ler o contexto. 3, 1 Coríntios 11, 3. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é um homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra sua cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não se cobre, tosquia-se também, mas se para a mulher é vergonha tosquear-se ou rapar-se, que ela se cubra, pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça, ou seja, autoridade sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Nós pensamos que são os anjos malignos, anjos do mal. Todavia, ou seja, se não tem cobertura, os anjos do mal vão vir acima da mulher e vão perturbar ela. Todavia, nem um homem sem a mulher, nem a mulher sem um homem, no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas de Deus. Julgai em vós mesmos. E é decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina também a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Agora, neste capítulo tem muita controvérsia. E tem se dividido grandes congregações em dizer: eu uso o véu. Quem não usar o véu vai para o inferno. E outro, não. Você não pode usar o véu, porque se você usa o véu, você vai para o inferno. Não. Não é o propósito dessa passagem. O propósito desta passagem é justamente continuar com a doutrina da sujeição do homem, que digo, da mulher para o homem, e se ela não tiver essa sujeição, não está bem com Deus. Como eu digo, muitas pessoas dizem, bom, tenho que usar véu, eu respeito o entendimento deles, nesta coisa secundária, como falei, na confissão de fé, não é problema para mim. Mas se alguém me disser, você não usa, sua esposa, seu filho, não usam véu, você vai para o inferno, isso tenho que rejeitar de todo o meu coração. Agora, eu não posso julgar alguma irmã que está usando véu, não posso dizer, você está em caminho de condenação. Não! Porque tem divergências na questão deste capítulo, mas o principal que eu tiro aqui, qual é? Que é o tema da doutrina da sujeição. Já vimos nos primeiros versículos do capítulo 11. No versículo 15 também diz, mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir.
Seu cabelo foi dado para se cobrir. Isso é como eu interpreto. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Costume. Não vemos, amados, nenhum mandamento na Bíblia para usar véu. Minha esposa, que já participou em muitas reuniões de mulheres e ela mesma ensinou, eu não é assim. Não tem nenhum mandamento de lei de Deus para a mulher usar véu. Se quer usar, amém. Não posso falar, não, você está condenada por usar, não. Mas diz que aqui nós não temos tal costume. Costume é diferente a mandamento. 1 Coríntios 11, 16 fala costume. E 1 Coríntios 14, versículo 37, se algum homem pensa ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Vem? 1 Coríntios 11, costume. 1 Coríntios 14, mandamentos do Senhor. Não vou falar mais disso para não entrar em mais detalhes, mas isso que eu creio até agora, se alguém me provar o contrário, amém, glória a Deus, me sujeito à palavra de Deus, mas meu entendimento até aí me permite falar que é uma questão cultural, de costume, e vemos que se as igrejas praticavam isso também, costume, mas não é algo que é requerido para nós, como igreja, como um mandamento de Deus, que altera o ordem da criação. O principal é sujeição da esposa ao esposo, como já mencionei muitas passagens. Agora, amados, o que fazemos então com todos estes mandamentos? Que diremos, pois, que a mulher então é inútil? Não! A mulher é muito útil. Ela é ajudadora. E, amados, não somente a mulher casada. A mulher solteira, 1 Coríntios 7. A mulher, 1 Coríntios 7. Diz claramente, 34. 1 Coríntios 7, 34. A diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa. Então a mulher solteira cuida das coisas do seu Senhor, do seu esposo. Por isso comecei dizendo ao princípio do estudo que as obreiras como mulheres, os obreiros como mulheres, têm um relacionamento, uma ligação muito forte com o casamento, já seja físico, mulher e homem fisicamente, mas casamento, ou com a solteira estar casada com o Senhor. Serve o Senhor. Vemos na palavra de Deus que muitas mulheres serviram o Senhor. Muitas mulheres serviram, por exemplo, em Romanos capítulo 16 se fala de Febes, que era uma obreira que tinha ajudado a muitos, e foi elogiada por Paulo. Muitas mulheres em Romanos 16 também se mencionam. Por exemplo, Romanos 16, versículo 1. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, que é serva de igreja que está em Cencreia. E no versículo 2, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e para que ajudeis em qualquer coisa que ela vos necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos. E também de mim. Por exemplo, também menciona aqui versículo 6, saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Por exemplo, 15, saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu, a sua irmã, e a Olimpas e todos os santos que estão com eles. 12, saudai a Trifena e a Trifosa, as que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então a mulher tem um serviço glorioso. Por exemplo, as pessoas dizem que a Bíblia fala que a mulher ensinou. Por exemplo, eles falam de Atos 18, quando Aquila e Priscila corrigiram a Apolo e falam que, viu, Priscila ensinou a Apolo. Não, mas aí diz claramente, e ele começou a falar ousadamente, Apolos, na sinagoga, e ouvindo Aquila e Priscila, o tomaram consigo privadamente e expuseram mais perfeitamente o caminho de Deus.
em privado, em particular, não ensinando para uma congregação, isso não tem sentido. Depois, Maria Magdalena, diz, Maria Magdalena era pregadora. Amados, que maneira de distorcer a palavra de Deus. Mateus 28, claramente fala de que fez Maria Magdalena. Diz no versículo 1, fala da Maria Magdalena, depois teve encontro com o anjo, versículo 5, e versículo 7 diz, e ide depressa e dizei a seus discípulos que ele está ressuscitado. Ou seja, disse, versículo 8, correram a anunciar aos seus discípulos. Em Marcos, Lucas e João, ao final, vocês podem ver a mesma coisa. Foram anunciar, foram contar, foram a compartilhar, se podemos dizer, com os apóstolos. Não ensinaram na igreja, não pregaram em igreja, não ensinaram em contra da palavra de Deus, em contra da ordem da criação. Não! E eles falam, não, Maria Magdalena foi pregadora de púlpito. Amados, que distorção, que maneira de distorcer as escrituras. Amados, se algo temos que nos arrepender, amados, de todos os nossos pecados e distorções da Bíblia. Esta mulher, Maria Magdalena, foi muito útil. Mulheres que serviam ao Senhor Jesus Cristo foram muito úteis. Servas, escravas de Cristo. Mas nós não podemos dizer que elas foram pregadoras para uma congregação. Amado, hoje justamente estava lendo Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias que nos são dadas por um pastor. Viu? Nas congregações. E tem muitas passagens, amados. Você não vai encontrar passagens no Antigo Testamento, a não ser profetisas. No tempo de Josias tinha Hulda profetisa. No tempo do Atos também, Atos 21, se não me engano, as filhas de Felipe eram profetisas, claro. Mas segundo a ordem de Deus, se não tinham esposas sujeitas a seu pai, assim, segundo a ordem da criação. Mas nunca, amados, mulheres ensinando. Vemos o horror de Jezabel. Ainda em Apocalipse 2, fala de uma mulher, Jezabel. É chocante. Vocês lembram da Jezabel de 1 Reis 19? Aquela que perseguiu Elias e depois mais adiante, aquela que usurpou a autoridade de Acabe para matar ao dono da vinha de Nabote, né? Nabote. Mulheres. Apocalipse 2, versículo 20. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher de Jezabel, que chama a si mesma ser profetiza, ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a cometerem as coisas sacrificadas a Deus. Não estou dizendo, amados, isso que fique claro, não estou dizendo que nossas irmãs que usurparam, que tomaram um lugar que não corresponde para ela, que estão em pecado, sim, pecado nas igrejas, ensinando e pregando para os homens, seja Jezabel, obviamente. Todo isso tem uma consequência, um resultado de uma má doutrina, que infelizmente foi ensinada para elas. Mas eu creio que toda aquela que está assistindo este vídeo, com o temor de Deus, vai deixar não mais. Deus me manda não ensinar. Vou ensinar as mulheres, glória a Deus. Vou ensinar a minhas irmãs, vou ensinar os meninos, as crianças, vou pregar para elas nas ruas. Nós temos uma irmã Liz, lá no Peru, que ela foi salva, e em parte o resultado do nosso ministério, quando ele estava sozinha lá no Peru, nós estávamos nos Estados Unidos, e um dia perguntei para ele e falou: Deus me salvou, irmão Alfonso, eu escutei isso, outro, e Deus me salvou, glória a Deus, irmã, e agora não, estou sozinha aqui em Lima, mas agora eu quero pregar nas ruas. Amém, irmã, prega na rua. Ela comprou uma caixinha e saiu a pregar nas ruas, começava a pregar nos ônibus para que os homens se arrependeram. Isso não está proibindo o Senhor está proibindo ensinar nas congregações, nos cultos. E até agora, irmã, glória a Deus, se comunica conosco e ainda tem sua caixinha e prega
porque Cristo está nela, e Cristo tem autoridade para pregar aos ímpios, para pregar aos inconversos, para que eles conheçam o Evangelho, se arrependam e creem em Jesus Cristo e sejam salvos. Essa é a grande comissão para toda criatura. Mas por que a mulher vai tomar o lugar do homem, quando Deus diz que não é a ordem da criação, quando Deus diz que Eva foi enganada primeiro, e Deus proíbe, e ainda mais, fala estar em silêncio, é mandamento de Deus. Eu glorifico a Deus pelo coração desta serva de Deus, temente de Deus. Vem aqui, de novo. Temos o testemunho também de algumas mulheres que eram autoritárias e rebeldes. Jezabel, 1 de Reis 19, versículo 1, 21, versículo 5 a 7. Vasti também, a esposa primeira do rei Assuero, que era rebelde e não se submeteu, e depois tiveram que dar uma lei para que as mulheres honrem a seus maridos. Leiam Esther capítulo 1. O propósito era para as mulheres honrarem seus maridos. Isso está em Esther 1, versículo 19 e 20. O Jezabel, que já li Apocalipse 2, 20. O Atalia, que se nomeou, né? Rainha em 2 de Reis 11, 3. Exemplos de mulheres que não honraram o Senhor. E lembrem, amados, outra coisa que esqueci de falar de Éfeso, onde Paulo está escrevendo 1 Timóteo, e Éfeso, capítulo 5, que a deusa dos Efésios, quem era? Diana. Era a deusa dos Efésios. Imagina quanta corrupção da autoridade do homem para a mulher. Então, amados, eu quero, por favor, deixar isto bem claro. Se tem alguma pergunta, eu acho que já tudo que eu tinha anotado aqui. Falei muitas coisas, obviamente, do meu coração. Lembra que Maria também foi serva, escrava de Cristo, e os católicos, infelizmente, fizeram ela como uma deusa. Ela é líder dos católicos, infelizmente. Lembram que Débora foi levantada como juíza num tempo de apostasia de Israel, e ainda quando ela ia a Israel, ia ir para a guerra, ela chamou a Baraque para que Baraque tome a honra. Pode ler isso em Juízes capítulo 4, se não me engano, ou 5. Lembram de Ana, a profetisa. Lembra de Aquila e Priscila e de todas estas coisas. E lembrem, amados, se uma mulher não está cuidando de sua casa, não está sendo sujeita a seu esposo em amor, se não está ensinando aos seus filhos o caminho do Senhor e está querendo tomar o lugar que Deus proibiu nas Escrituras, na palavra de Deus, está indo pelo caminho de Jezabel. Tem que se arrepender de todo o coração. Amém? Só isso, amados. Liguem para qualquer coisa e vamos orar. Vamos orar juntos aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pela esposa que me deste, Senhor. Te agradeço, Pai, não sou digno de tanto amor e misericórdia para comigo, Senhor. E me dar uma mulher piedosa, temerosa de Ti, Senhor, virtuosa, que tem caminhado contigo tantos anos, Senhor, junto comigo, Pai. Muito obrigado. Que ela continue sendo exemplo para outros, Senhor. Neste dia do seu aniversário, número 44, que ela lembre que Tu criaste ela para a Tua glória, Senhor. E que ela possa ser, Senhor, exemplo para muitas mulheres. Que ele possa ser, Senhor, ajuda para muitas mulheres, Senhor. Te agradeço tanto, Pai. Perdoa meus pecados, perdoa seus pecados. E continua levando-nos, Senhor, nesse caminho de obediência à Tua palavra. Como Elizabeth, Senhor, e Zacarias, ó Pai. Como Ana e Elcana, Senhor, nas suas gerações, como Ana, profetisa, e Simeão, Senhor, que eram irrepreensíveis nas suas gerações. Ensina-nos, Pai, e levanta obreiras, Senhor. Levanta obreiras, mulheres, Senhor, que tenham esse caráter, Senhor, sumiço a Cristo e sumiço aos seus esposos, Senhor, sujeito a Cristo e sujeito aos seus esposos, Senhor, para a Tua honra e glória. Muito obrigado, Pai. Te amamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta esposa. Prospera ela, prospera nosso casamento, ministério de casa, com os filhos, com a igreja, com todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Tchau. Deixa eu apagar. Aleluia.